Neste exercício, queremos achar a resistência equivalente. Então, a gente olha e vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 resistores. A princípio, a gente tem a impressão de que aqui é um curto. Porque esse pedaço de fio é um caminho com resistência nula. Tem aqui e aqui embaixo. Então, a gente tem que olhar com bastante cuidado antes de começar a desprezar. Eu vou desprezar estes dois resistores, aqueles dois, porque tem um curto. Calma, é melhor a gente olhar com bastante cuidado. O que a gente faz? Qual que seria a dica? A gente tem que olhar o caminho até o final para ver se realmente é um curto ou não. Vamos olhar. O elétron saiu aqui de A, ele pode ir aqui por cima ou por baixo. Então ele vê que tem resistência aqui embaixo, ele iria lá por cima. Só que eu chego aqui, eu tenho que ir até o terminal B. Cheguei aqui para a direita, tem resistência. Para a esquerda também. Ó. Se vier pela esquerda para chegar no B, tem uma resistência. Se vier pela direita, também. Né? E olhando agora do B para lá, ó, vou aqui por baixo o elétron. Poderia evitar aqui que tem resistência e viria aqui por baixo. Mas quando chega aqui para ir para o A, ele tem que passar por essa resistência, indo aqui pela esquerda, por essas duas resistências, ou se for pela direita, que também tem uma resistência. Então, na verdade, neste problema a gente não tem um curto-circuito em nenhum lugar. Ele engana no começo. Então, o segredo seria esse. A gente tem que olhar até o final do caminho, ou seja, sair do A, terminal A e ir até o terminal B. Então, se não tem um curto-circuito, eu não posso apagar nenhum resistor. Vou olhar o que está em série e o que está em paralelo. Daí eu vejo que quando o elétron vem aqui por baixo, o mesmo elétron passa por estes dois resistores. Estão, então, em série. Daí eu somo, simplesmente, vai dar 10 ohms. Desenhei aqui embaixo. Desenho A, desenho B, estou redesenhando. Aqui eu vejo que se um elétron saiu do B, se ele vier por aqui, ele vai passar no de 8 e de 7 ohms. Então, aqui estão em série. Só somar 7, 8, 15. Desenhei aqui. Ó. Então, eu tenho que ter cuidado. Ó. Este fio aqui de cima, ó, ele termina lá depois do resistor de 5 ohms. Então, eu fiz isso. Ó. Saiu de lá e veio para aqui, ó, depois do resistor de 5 ohms. Aqui embaixo, este fio, ele também termina aqui, ó, depois desse resistor de 5 ohms. Então, eu mantive isso. A gente tem que cuidar ao redesenhar, né? Para não colocar em pontos diferentes. Então, eu identifiquei que tinha alguns resistores em série. Olhando aqui agora, talvez até fique mais fácil de ver. Ó, se o elétron saiu do ponto A, olha, tem uma resistência de 10 ohms aqui. Então ele vai lá por cima, só que quando chega aqui, se for para a direita, resistência de 15 ohms, esquerda 5 ohms. Então realmente não tem um curto. Olhando aqui de baixo, ó, parece que não tem nenhuma resistência, mas quando chega aqui tem resistência à esquerda e à direita. Então realmente não tem um curto aí nesse problema. Eu identifiquei o que estava em série, agora eu vou olhar se tem alguma coisa em paralelo, né? Olhando aqui, ó, a corrente divide, um pouco vai por cima, um pouco por baixo. Olhando daqui, ó, um pouco por cima, um pouco por baixo. Então, como a corrente não é a mesma em cada resistor, eu imagino que estejam em paralelo, mas quero verificar. Como é que eu faço isso? Sair do ponto A, qual é o potencial aqui, ó? VA. Então, sair aqui do ponto A com o potencial VA, fio de resistência zero não altera o potencial. Então, até nesse ponto aqui, ó, vai ser um VA. Lembrando, o potencial só muda quando no caminho tem um resistor, um capacitor, ou um indutor, ou uma bateria. Então, neste caso, quando vem por cima, é só um pedaço de fio. No nosso caso ideal aqui, a gente pensa que a resistência é zero. No mundo real, seria uma resistência desprezível. Então, sair daqui, VA, vir até aqui é VA. Agora eu vou olhar do B, do terminal B. Ó. Sair daqui, ó. Então, nesse ponto, eu tenho um potencial VB. Aqui é um fio, então, de resistência desprezível, não muda o potencial. Quando eu chegar nesse ponto aqui, ainda é VB. Então, agora eu vou olhar qual é a diferença de potencial no resistor de 5 ohms. Então, é VB menos VA. Qual é a diferença de potencial no de 10 ohms? VA menos VB. Finalmente, no de 15 ohms, é o VA, VB. Então, os três estão em paralelo. Eu já posso resolver pegando 1 sobre R equivalente, que seria 1 sobre 5, mais 1 sobre 10, mais 1 sobre 15. E posso também, antes de resolver, redesenhar. Eu coloco os terminais A e B,
coloco os 3 resistores em paralelo, o de 5, 10 e 15. A gente costuma redesenhar para deixar bem mais claro. Então notem que os 3 estão em paralelo, de um lado VA, do outro VB. Então eu já iniciei aqui, quando eu tenho resistores em paralelo, eu pego um sobre resistor equivalente, pego os inversos. Então aqui fazendo o MMC, simplificando, a gente obtém que a resistência equivalente é 150 dividido por 55. Usando a calculadora ou fazendo à mão mesmo, é aproximadamente 2,7 ohms. E chegamos ao final do problema. Então, só reforçando a lição deste exercício, deste problema, é que a gente tem que olhar do terminal A até o terminal B, ver certinho o caminho inteiro, antes de concluir que tem um curto-circuito e antes de apagar qualquer tipo de resistor. Era isso.